gente, como estamos? Espero que estejam todos bem por aí. Tô começando mais um vlog de leitura. Estou muito vlogueira. Acho que esse deve ser o quarto vlog que eu começo em menos de um mês, né? Que eu começo, na verdade eu já finalizei 3, que já estão inclusive upados aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. 3 vlogs envolvendo leitura, rotina e etc. E agora eu vou começar mais um vlog de leitura junto com vocês, lendo Verity, da Colleen Hoover. Finalmente eu vou ler esse livro, que eu sinto que assim, eu sou a última pessoa da face da terra que ainda não leu. Eu sinto que eu tô muito atrasada. Todo mundo que lê esse livro fala muito bem sobre ele. Enfim, é um livro aí que eu dificilmente vejo comentários negativos. E como eu sou uma pessoa que eu tenho meus problemas com essa autora, eu fiquei curiosa por essa leitura. E no mês que vem, no mês de junho, meu Deus, a gente já tá entrando em junho, gente, pelo amor de Deus. Metade do ano já se foi. Chega a dar um nervoso, né? Mas enfim, mês que vem eu vou ler junto com as membras o Laila, fale como você quiser, né? O lançamento mais recente da Colleen Hoover. Elas, enfim, me convenceram a colocar esse livro nas minhas próximas leituras junto com elas. Então a gente vai ler no mês que vem. E eu tô bem, assim, não sei o que esperar, sério, de nenhum dos dois livros, porque são gêneros muito diferentes, né, da autora. Ela anteriormente tinha escrito só romances YA, jovem adulto, new adult, enfim. E agora vem aí um thriller e um outro que parece que vai ter coisa paranormal nesse Leila. Pelo que eu entendi é isso. E é isso então que eu vou fazer durante este vlog. Vou ler e comentando com vocês o que eu tô achando de Verity. Já vai apostando aqui o que você acha. Você acha que eu vou gostar ou você acha que eu não vou gostar? Comenta aqui embaixo. E aí, gente, cheguei aqui, ó, metadinha de Verity, tô no capítulo 11, acho que deu mais ou menos metade, um pouquinho antes da metade, tá vendo? E eu já tenho coisas pra conversar com vocês, e como esse vlog vai ser com spoiler, então, mais uma vez o lembrete aqui com spoiler que eu vou falar sobre esse livro, tá? Então, se você não quer pegar spoiler, sugiro que você não assista, volte pra assistir depois que terminar de ler. Bom, Verity conta a história de uma mulher chamada Lowen. Na verdade não é Verity, é a Lowen. Ela é uma escritora decadente que tá, tipo assim, na rua da amargura. Ela tá literalmente completamente falida, ela não tem dinheiro pra nada, ela tá sendo despejada da casa dela. Enfim, ela tá vivendo um momento muito tenso financeiramente, ela acabou de perder a mãe pro câncer, então tiveram muitos gastos nesse sentido também. Enfim, né, ela tá precisando de dinheiro. E ela é, como eu falei, uma escritora decadente, os livros dela não são lá tão vendidos, nem tão, né, aclamados. E a gente começa o livro num dia em que ela tá indo pra algum lugar, né, pra alguma reunião. E ela vai presenciar ali logo no primeiro capítulo, ela vai presenciar um atropelamento em Nova York. Tipo, vai ser um atropelamento muito tenso, muito absurdo, vai respingar sangue nela toda, um negócio horrível. E daí ela vai acabar sendo ajudada por um cara. Como eu já sei que tudo nos livros da Colleen Hoover vai se revelar de alguma forma, vai ter alguma relação com essa protagonista, eu já sabia que esse cara ele ia ter alguma relação com ela em algum momento, né? E aí começa já a entrar no caso as coincidências absurdas, completamente absurdas que a Colleen Hoover coloca nos livros dela, né? Esse cara que encontrou ela, que ajudou ela, é o mesmo cara que estaria na reunião em que ela vai participar numa editora. Esse cara, no caso, é o marido da Verity. Ele é o cliente, digamos assim, dessa editora, e ele que vai fazer uma proposta através de advogados e tudo mais. Ele vai fazer uma proposta para a Lowen de que ela continue, né, finalize uma série de livros da Verity que ainda está inacabada, porque a Verity não tá em condições de finalizar, ela não pode finalizar. E daí a gente vai ver que tem uma soma muito interessante de dinheiro envolvida nisso. E por mais que a Lowen fique ali, tipo, meio, sabe, não querendo pegar, porque envolve toda uma questão de publicidade em que ela vai precisar se expor muito, então ela tá, enfim, querendo fugir disso. Embora envolva tudo isso, embora ela fique sempre muito reticente, ela vai acabar aceitando, afinal ela tá precisando de dinheiro e é uma soma muito grande, vai resolver todos os problemas dela e tudo certo. Ela aceita esse trabalho. E pra ela fazer esse trabalho, ela vai precisar conhecer o trabalho da Verity, né? Saber mais sobre os livros que ela escreveu, sobre as ideias que ela tinha
escritas, né, pelo escritório. Então, o marido dela, que é o Jeremy, ele convida a Lowen pra passar uns 2 dias ali na casa deles, né, pra conhecer o escritório, pra conhecer todo o trabalho da Verity, pesquisar, estudar, pra daí ela começar a escrever os livros da série que ela precisa escrever. Enfim, a Colleen Hoover vai trazer aqui uma necessidade dessa protagonista, né, pra criar todo esse enredo. Ela traz essa necessidade, ela traz uma conveniência, que é o fato de essa protagonista, por estar precisando estar em alguma casa, porque ela tá sendo mandada embora, ela tá sendo despejada, ela vai acabar aceitando, né, vai sendo levada a aceitar ficar ali na casa da família da Verity por algum tempo. E também tem a questão do conforto, mais uma vez a conveniência, talvez, de que ela tem essa desculpa de que ela vai estar trabalhando, né, de que ela precisa estudar, de que ela precisa conhecer a Verity, de que ela precisa conhecer o trabalho dela. Então, assim, tudo vai ficando alinhado, sabe, nessa construção que Colleen Hoover traz, e é tudo bastante justificável, sabe, toda essa questão de a Lowen precisar ficar ali na casa da Verity. Só que a partir do momento que ela começa a conviver com essa família, ela vai descobrindo coisas bem tensas, assim. Eu tô nessa metade do livro aqui, ela já descobriu umas coisas muito ruins com relação à própria Verity. E já temos também aqui uma suspeita de, será que a Verity tá realmente doente? Será que ela tá mesmo incapacitada? Será que ela tá mesmo, sabe, nessa situação aí de vulnerabilidade, ou será que ela tá, não sei, interpretando um papel, sabe? Não dá pra saber, porque a gente tem alguns acontecimentos muito estranhos que começam a acontecer aqui envolvendo a Verity, que é uma mulher que aparentemente tá debilitada e não tem, né, funcionamento cerebral normal por causa do acidente que ela sofreu. E a gente vai também descobrindo ali todos os traumas dessa família, que envolve não só esse acidente da Verity, mas a perda das 2 filhas gêmeas mais velhas do casal, né, que elas faleceram. Enfim, uma série de situações tensas, e tudo fica ainda mais tenso nessa família, porque a Lowen vai encontrar um manuscrito de uma autobiografia da Verity. E essa autobiografia é absolutamente surreal, assim, mostra como a Verity não queria ter filhos, como que ela se sentia, assim, absolutamente enojada, sabe, com as filhas, como ela tentou aborto várias vezes. Ela não queria ter as filhas porque ela não queria, tipo, disputar a atenção e o sentimento do marido entre ela e as filhas, sabe? Ela queria que a atenção do Jeremy se voltasse só pra ela. Então, a gente percebe que a mente da Verity, ela é doentia, ela é problemática, e a gente tem essa mulher que tá ali, aparentemente um vegetal, que ao mesmo tempo começam a acontecer umas coisas estranhas que a gente não sabe, tipo, se de fato ela tá mesmo doente, se ela tá interpretando um papel, e a Lowen fica naquela, ai, será que a minha mente é super criativa de escritora, sabe, um negócio assim, tipo, ela vê coisas estranhas na casa acontecendo envolvendo a Verity, e ela se questiona o tempo inteiro se ela tá, né, questiona a própria sanidade o tempo inteiro. Sendo que aqui não existe aquele artifício do narrador que não é confiável, sabe? Porque a Lowen, ela não é uma mulher alcoólatra, ela não é, aparentemente até o momento, né, uma mulher que passou por algum problema, algum distúrbio mental, não foi narrado nada disso ao princípio. Então, assim, a gente não tem motivos para desconfiar da narrativa dela até o momento, por mais que narrativas em primeira pessoa sempre sejam, né, passíveis de você desconfiar. Então, assim, não sei exatamente o que vai acontecer aqui, do que vai se desenrolar. Confesso que estou gostando do livro até o momento, tá me deixando instigada e curiosa, mas eu preciso dizer que existe uma questão sexual envolvida nessa história que me incomoda. E não tô falando nem de cenas de sexo, eu estou falando de essa protagonista, em vários momentos, assim, momentos muito inoportunos, ela tá botando a cabeça dela pra funcionar nesse sentido, sabe? Então, assim, me incomoda, tá me deixando bem incômoda nesse aspecto. Mas, de modo geral, assim, não sei o que esperar do que vai vir aqui adiante. Eu quero saber mais sobre a Verity, sobre o passado dela. Eu quero descobrir se ela tem alguma coisa a ver com a Lowen tá ali, sabe? Por que escolheram justo a Lowen? Se ela era uma autora decadente que não tinha muitos sucessos, por que foram escolher justo ela, sabe? Será que é porque já é uma pessoa que não é tanto conhecida assim, portanto coisas podem acontecer com ela sem que a mídia seja tão alarmada, assim? Não sei, não tenho muitas suposições a respeito, mas eu tô bem curiosa. Eu gostaria de finalizar esse livro hoje, não sei se eu vou conseguir, mas tomara que dê certo. Mas é isso, galera. Tá vindo aí Verity. E embora eu esteja gostando, mais uma vez, preciso voltar a falar sobre isso. Aqui, mais uma vez, a gente tem todas as coincidências absurdas que Colleen Hoover traz pros livros dela, mais uma vez. Tá rolando aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí nesse desfecho, né? Estou bem curiosa.
Estamos aqui em uma live, eu tô lendo Verity e eu tenho já muita coisa pra falar, mas eu acho que eu vou esperar acabar porque falta, ó, esse tantinho aqui pra eu terminar. Mas eu tenho coisa pra falar, hein, gente? Olha, já eu atualizo. Ok, galera, vamos conversar, porque eu acabei de sair da live, na verdade não acabei, né? Eu saí da live, nossa, isso aqui tá meio mal enquadrado, mas enfim, eu saí da live há pouco tempo, tomei meu banho, estou aqui limpinha, já pronta pra finalizar o meu livro, porque assim, ficou faltando isso aqui pra eu terminar o livro na live. Tipo, faltam umas 30 páginas e eu comentei com vocês no take anterior que eu tinha coisas pra comentar com vocês sobre o livro, né? E vamos lá. Antes de chegar aí a esse desfecho, né, ao que vai ser as revelações do final aqui do livro, eu queria conversar com vocês, né, sobre o que eu li até então, sobre essa segunda metade e algumas suposições aí que eu fui fazendo ao longo do livro. Primeira coisa, eu não lembro se eu comentei com vocês na atualização anterior que a Lowen, essa autora que foi convidada pra continuar escrevendo os livros da Verity, que é inclusive a protagonista do livro, quem narra a história pra gente, quando ela chega no escritório da Verity, ela começa ali a organizar enfim, né, todo o trabalho dela, o escritório dela, conhecer os livros, né, ver se ela já tinha, sei lá, tido algum esboço do que seriam os próximos livros da série e tudo mais, enfim. Ela encontra uma espécie de autobiografia. E o que é essa autobiografia? É a Verity basicamente contando a história dela com o marido. E assim, eu não consigo inclusive conceber como que a autora conseguiu chamar isso de uma autobiografia, porque uma biografia é uma história de uma pessoa, é a vida dela, é as origens dela, de onde ela veio, quem ela é, o que formou ela enquanto sendo quem ela é. Isso pra mim não é uma biografia. O que tem aqui nesse livro são, sei lá, passagens de diários, basicamente. Seria, na verdade, na minha cabeça faria muito mais sentido se fosse um diário. Porque essa autora, né, a Verity, ela vai escrever sobre literalmente como que ela começou o relacionamento dela com o marido dela, sobre como desde o princípio do relacionamento eles tinham, assim, uma conexão, uma química sexual muito forte, e como que isso acaba meio que pautando o relacionamento deles, pelo menos da perspectiva dela, porque ela fica obcecada pelo Jeremy. Ela é obcecada por ele. Passam alguns anos ali deles juntos, né? Eles meio que desenvolvendo relacionamento e tal. E a gente também já sabe aqui nesse ponto da história que tem um passado trágico, né, com esse casal. A esposa tá inválida na cama, as duas filhas gêmeas morreram, e ao longo ali das passagens desse, eu vou chamar de diário, né? Ao longo ali das passagens desse diário, a Lowen vai descobrindo mais sobre quem é a Verity, sobre quem é o Jeremy, sobre essa família, esse relacionamento muito complicado. E já no começo da história ali dos dois, né, existe um ponto em que a Verity vai falar que a partir dali as coisas vão ficando mais tensas, porque uma autobiografia não é algo romantizado, nem modificado. As pessoas devem mostrar o que é bom e o que não é bom, o que é, né, a parte bonita e a parte feia. E dali pra frente seriam então expostas as partes feias do relacionamento, né, deles. E é aí que a gente começa a entender melhor, de fato, quem é a Verity, como que ela é uma pessoa realmente absolutamente desequilibrada. Ela tem, de fato, uma obsessão muito forte pelo marido, e tudo vai ficar muito tenso quando ela descobre que tá grávida. Ela desde o princípio é completamente contra a gravidez, ela continua com a gravidez porque o marido tá, né, apaixonado pela ideia de ser pai, ele tá amando a gravidez e ele começa a paparicar ela, e ela quer que a atenção dele se volte pra ela, e ao mesmo tempo ela fica preocupada de que ter filhos agora vai fazer com que ela não seja mais a prioridade do marido, sabe? Com que ele volte a atenção dele, né, a principal atenção, o principal amor, o principal cuidado, o principal carinho se volte para o filho que ela tá esperando, que ela vai descobrir que são as gêmeas. E, enfim, a gente vai acompanhando esse período macabro ali da vida deles, em que ela tá dentro de si completamente contra a gravidez. Ela tenta abortos, ela tenta de tudo pra, sabe, perder as bebês. Quando ela descobre que é gêmea, então, ela fica ainda mais desesperada. E tem uma cena, inclusive, muito pesada de ela tentando um aborto. E, assim, pra quem... eu acho que não é pra todo mundo essa cena, sabe? Esse momento pode, inclusive, sei lá, abalar pessoas mais sensíveis. Mas enfim, a Lowen vai lendo tudo isso e ao mesmo tempo ela vai convivendo ali dentro daquela casa, porque ela não tem a opção, né? Como eu falei, ela tem aquela questão do motivo pra continuar ali sem ir embora. Ela não tem dinheiro, ela não tem pra onde ir, ela tem que esperar o dinheiro, né, do acordo lá cair na conta dela. Então, tipo, ela meio que tá presa ali, ela tá vivendo com essa família, ao mesmo tempo que ela tá, sei lá, ela tá meio que se aproximando do Jeremy e do filho restante deles, né, que é o Crew, que é o mais novinho.
caminho. Então ela tá tendo essa interação com eles ao mesmo tempo que ela tá percebendo umas coisas estranhas envolvendo a Verity, e fica tudo nisso, sabe? Ela lendo esse negócio ao mesmo tempo que fala que tá trabalhando, mas assim, uma coisa que a gente não... Assim, eu não vi, gente. Vão me desculpar aí se você discorda, mas eu não vejo essa mulher, tipo, de fato, trabalhando. São poucas as cenas em que eu vejo ela, de fato, trabalhando em cima do livro, tipo, escrevendo, pensando em ideia. Ela não tem cenas disso, sabe? Ela foi pra lá pra escrever, mas ela escrevendo mesmo não tem. Quando a gente vai ter, assim, alguma coisa envolvendo esse livro é quando ela fala assim, eu entreguei uma ideia pra editora do próximo livro, né? Pro meu agente, um negócio assim. E é isso. Enquanto isso, tá ela ali, né? Ficando obcecada pelo Jeremy também. Ela tá ficando, né, apaixonadinha por ele. Tendo todas essas coisas de a Verity tá bem ou não tá bem, né? Ela tá doente mesmo, ela tá fingindo. Ao mesmo tempo que tem essa coisa do manuscrito que ela vai lendo ali, né? Esse diário, vai descobrindo coisas tenebrosas envolvendo essa família. E tudo isso ela vai lendo também e guardando pra ela, sabe? Ela não compartilha isso com o chefe da família. Até que chegue um ponto ali em que eles vão começar, de fato, a ter um relacionamento, os dois, né? O Jeremy e a Lowen. E eu tava achando muito absurdo como que essa mulher tá descobrindo tanta coisa envolvendo essa família, tanta coisa tensa, assim, criminosa envolvendo essa família. E, tipo assim, ela ainda tá conseguindo ter, tipo, desejo pelo marido da mulher, sabe? Ela ainda tá conseguindo ter atração por ele. E muito disso se dá também pelo fato de que Verity vai escrevendo essas passagens falando muito sobre a questão sexual da vida dela com o marido, sabe? Então, tipo assim, isso prova pra mim mais ainda que isso não é uma autobiografia, porque não é relevante, sabe? São tantas cenas repetitivas que não são nem um pouco relevantes pro que ela tá querendo falar sobre a vida dos dois, sabe? Ela poderia simplesmente narrar que eles tinham uma vida sexual ativa e só, mas não, ela se desdobra em cima disso. Eu achei completamente desnecessário, tanto pra história, né, do livro em si, quanto pro entendimento do que é esse casal, do que é esse casamento, do que é essa família, sabe? Pra mim tá completamente desnecessário isso. E eu preciso dizer que nesse ponto as duas são muito parecidas, tanto a Verity quanto a Lowen, né? Além de elas serem autoras de thriller, além de elas terem essa imaginação fértil, a gente tem também o fato de que as duas, desde o começo, elas têm alguma coisa, algum problema envolvendo atividade sexual. Porque a Lowen, inclusive, antes de ela começar a ir pra casa do Jeremy e da Verity, antes de ela pegar esse trabalho mesmo, assim, que ela tá falando lá de como ela tava, né, enfim, na Rua da Amargura, tava na merda mesmo. E ela vai falando, ela vai querer dizer que uma coisa, assim, nunca tá pior porque já poderia tá pior. E esse pior seria ela estar com um ex-namorado que gostava de ser estrangulado durante relações sexuais. Vocês estão entendendo? Tipo assim, é um negócio que... Meu, não tem porquê tá ali, sabe? Não tem cabimento tá ali. Por que o autor insere isso? Por que coloca isso ali? Isso não é pra atribuir a essa personagem já uma característica semelhante com a da outra personagem, sabe? Então, assim, é umas coisas que eu acho muito desnecessário envolvendo, né, relacionamentos sexuais aqui desse livro, que pra mim não precisava ter. Então que eu cheguei aqui agora, né, nas últimas 30 páginas do livro, já foi muita coisa revelada. A Lowen agora finalmente resolveu mostrar pro Jeremy ali tudo que ela leu, né, que a Verity escreveu, tudo do relacionamento, como que ela admite, inclusive, ter assassinado uma das filhas. Então isso tá tudo presente ali, e ela finalmente resolveu mostrar isso pro cara. E ele foi confrontar a Verity porque a Lowen, inclusive, viu a Verity se mexer, dessa vez ela tem certeza, porque ela colocou uma babá eletrônica e ela conseguiu ver a mulher se mexer. Então ela conseguiu ter a certeza absoluta de que ela estava fingindo. Daí o cara foi lá pra poder, enfim, né, enfrentar a mulher, confrontar. E realmente a mulher estava fingindo, né, nesse ponto aqui que eu cheguei, ela realmente estava fingindo tudo que, né, toda aquela coisa da doença. E ela fala alguma coisa do tipo, não, deixa eu explicar. E ele vai em cima dela, ele ataca ela, ele começa a esganar ela, ele começa a sufocar ela. E a Lowen corre pra lá pra impedir ele, porque sabe, né, quais vão ser as consequências daquilo. Ela fala pra ele, não, pensa no seu filho, ele não vai ter um pai se você fizer isso, que não sei o que. E ele, né, chega à razão. E então eles meio que trocam os olhares, assim, é como se ele estivesse meio que pedindo pra ela sugestão do que ele faria, como que ele deveria matar ela sem deixar rastro, sabe? Como que ele mataria a Verity sem deixar na cara que foi um assassinato. E daí a Lowen fala, então, você faz isso, faz aquilo, que daí vai dar certo, né? Todo mundo ali meio abalado, mas ela dá essa sugestão pra ele faz isso, e eu cheguei na parte em que, né, a mulher parece que foi pro saco mesmo.
Uma outra suspeita que eu tenho é de que esse manuscrito, essa espécie de autobiografia, sei lá, que ela encontrou, seja talvez uma ideia de um próximo livro da Verity, e que, portanto, tudo que ela estava narrando ali seria, de certa forma, uma manipulação dela pro próximo livro dela, já que essa autora tem essa série de livros que ela narra pelo ponto de vista do vilão. Então a gente teria ali, mais ou menos, né, uma mulher psicopata, obcecada pelo marido e tudo mais. Só que eu não sei se isso explica a condição dela, sabe, de ela estar fingindo. Será que ela tá fingindo ser, né, deficiente? Ali teria alguma coisa a ver com a história? Não sei, vou ler agora pra descobrir, mas daqui a pouco eu venho aqui confirmar com vocês se minhas suspeitas deram certo ou não, mas vamos ver, tô quase acabando. Ai, gente, falta pouco. Agora sim, vamos finalizar esse vlog. Ontem eu finalizei o livro, logo depois que eu terminei de falar com vocês no último take, porém, eu terminei o livro, fui dormir, não gravei mais nada, e foi até bom esse intervalo, assim, pra eu ir pensando sobre o que eu achei dessa história e compartilhar com vocês. Então, que o final da história eu consegui adivinhar um pouco, mais ou menos, do que a autora iria fazer, né, que é aquela coisa de toda a história do manuscrito ali, né, do diário da Verity ser, de fato, um exercício pra um livro, né? Eu imaginei alguma coisa nesse sentido. Só que a gente tem no final do livro ali uma carta, né, que a Lowen vai encontrar da Verity embaixo da sua alien, que ela vai explicar tudo isso, vai explicar que era tudo um exercício. Tudo não passou de uma forma de fazer ficção, sabe? De fazer uma nova história pra série e tudo mais. E, tipo assim, eu já tinha imaginado algo nesse sentido. Quando a Lowen encontra esse manuscrito, que ela começa a folhear, né? Ela mesma pensa ali em algum momento, será que seria, tipo, algum rascunho pra outra história? Só que daí ela vai lendo a história e vai vendo que os nomes são os nomes de todas as pessoas daquela família, né? Tanto a Verity quanto o marido Jeremy e as crianças também que já haviam falecido, o Crew também, que era o garotinho mais novo, enfim, como ela já conhecia a história da família, ela foi reconhecendo os nomes e tudo mais e foi lendo essa história. Então, assim, o que eu curti desse livro foi: o final te deixa com a dúvida de você não saber se tudo não passou mesmo de uma narrativa fictícia da Verity ou se tudo não foi de fato a verdade, né? O que realmente aconteceu com aquela família. E daí fica a seu critério, né? Você acreditar ou não na Verity e tudo mais. Quando eu paro pra pensar em certas coisas que aconteceram, né, ali na narrativa da Verity, desse manuscrito dela, eu sou levada a crer que ela de fato cometeu todos aqueles crimes e que ela não é inocente, mas tem gente que vai tender a acreditar que ela era inocente, sim. O que eu achei desse final, dessa explicação, né? Eu achei que se foi realmente um livro, né, um exercício de um livro que a Verity estava fazendo, foi muita burrice da protagonista, sabe? Foi burrice ela ter deixado um arquivo com o nome de todo mundo, exatamente, sabe? Como o da família dela, com acontecimentos trágicos praticamente iguais, só criando daquela coisa ali, né, de colocar a culpa na protagonista da história dela, né, que seria ela mesma ali naquela narrativa. E além de ser burrice, eu acho que isso não me convence, porque tem certas coisas, como eu falei ali ao longo da história, que me levam a crer que de fato foi a Verity que fez tudo aquilo, que não foi uma narrativa fictícia nem nada do tipo. Então, assim, não me convence, sabe? Essa narrativa dela de que teria sido tudo um exercício não me convence. Ao mesmo tempo que outra coisa que não me convence é, na carta, ela diz lá em algum momento que o Jeremy já tinha lido aquilo, que ele já sabia de tudo que tinha acontecido ali, só que, tipo, se o cara já tinha lido mesmo, ele viveu com ela tudo aquilo, né? Ele sabe apontar o que é ficção e o que não é. Então, tipo, como assim, sabe? Como que ele leu aquilo e ele não percebeu os detalhes que ela modificou da história real pra perceber que aquilo ali era mesmo uma ficção? Também tem a questão do garotinho, né? O filho mais novo, que ele vivenciou muitas coisas junto com a mãe e com as irmãs. Por mais que ele seja criança, né? Ele tem 5 anos. Ele participou de muitas cenas, de muitas coisas que poderiam depois, talvez, ser, por exemplo, um epílogo falando sobre, não sei, uma terapia que ele faria, né, com relação ao que ele passou na infância. E daí ele iria lembrar, ele teria como lembrar disso tudo, porque ele viveu muitas coisas tensas envolvendo a mãe e esses crimes. Ele tava no dia em que o barco lá, né, a canoa virou e a irmã mais velha morreu. Que a gente tem ali, né, essas duas narrativas, que uma teria sido um acidente e outra teria sido a própria Verity. Mas assim,
Na narrativa do acidente, a criança, né, a Harper, que é a filha dela lá, que tinha uns 8 anos, ela teria conseguido virar canoa com 3 pessoas dentro, o que eu acho muito difícil. E acho até estranho que a polícia ali na investigação dessa morte não tenha levantado esse questionamento, sabe? Como que uma criança que deve pesar o quê? Gente, quanto pesa uma criança de 8 anos? Deve pesar uns 30 quilos, nem isso, não sei, tô supondo. Como que uma criança com peso desse conseguiria virar um barco com ela, né, além do peso dela, o peso de mais outras 2 pessoas, sendo uma pessoa adulta, né? Uma mulher que devia ter, vamos supor, por baixo aí, uns 60 quilos. Então, tipo assim, não me convence essa ideia de que ela teria conseguido, sabe, virar o barco e causar esse acidente sozinha, né, que teria sido culpa da menina. Então, assim, é um final que sim é surpreendente, é um final que também deixa aí, né, aberto pro leitor decidir o que ele vai acreditar ou não, mas também é um final que não me convence de nenhum dos 2 lados, então não sei. Eu acho que de modo geral foi uma leitura que não foi uma perda de tempo total, foi uma leitura assim que deu pra aproveitar certas coisas, foi um ótimo entretenimento, eu li super rápido, eu fiquei curiosa pra saber o que ia acontecer no final do livro, mas não é aquele thriller, aquele suspense que pra mim seria, assim, perfeito. Ele tem muitas falhas, dentre eles, como eu falei mais cedo, né, no vlog, essa questão das cenas repetitivas, né, de sexo e tudo mais, que pra mim não fez nenhuma necessidade. Outra coisa também é a questão de a gente não conhecer esses personagens, a gente não conhece do passado de ninguém. Tirando a Lowen, a gente não conhece o passado de ninguém. Mesmo ela lendo teoricamente, né, uma autobiografia ali da Verity, a gente não sabe do passado dela, a gente não sabe da família dela, a gente não conhece, sabe, o background dessa personagem. A gente sabe o que a gente tá lendo ali junto com a Lowen. E a gente é levado a acreditar junto com ela naquilo que ela tá lendo, né? Então, assim, é uma leitura ótima, maravilhosa, 5 estrelas? Não, não é. Claro que é uma questão de gosto, perspectiva. Algumas pessoas podem ler esse livro aqui e dar 5 estrelas, como aconteceu com várias pessoas, inclusive. Mas pra mim, assim, foi um livro mediano. Eu dou pra ele umas 3 estrelas, talvez. E, tipo, foi nada que mudou a minha vida, sabe? Eu tava esperando bem mais do livro. E era isso, gente. Esse vlog deve ter ficado absolutamente gigante. Eu quero já pedir desculpas pelo tamanho, mas, né, como eu falei, a gente teve spoiler de tudo. Eu falei tudo que eu achei, tudo que eu fui pensando ao longo da história, né, da leitura. E agora eu tô com o outro livro da Colleen Hoover, que é o Laila, sei lá o que a gente vai ler aqui juntos pro clube de membros. Eu e as membros vamos ler no próximo mês de junho. Eu tô terminando esse vlog no dia 27 de maio. E é isso, gente. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse vídeo, se você concorda em partes ou não, se você discorda. Vamos tentar manter a linha, né, da educação aqui nos comentários. E era isso. Espero que você tenha gostado do vlog. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre as minhas impressões, sobre o vídeo também. E a gente se vê no próximo vlog de leitura. Beijo grande e até lá. Tchau!